Imagine você agora tudo o que você construiu na sua vida sendo destruído, arrastado em segundos. Seu casamento, sua família, os seus bens, a sua paz. E tudo por quê? Porque você ouviu a palavra de Deus, mas não colocou em prática em sua vida. Jesus Cristo, de maneira incisiva, disse na sua palavra do Sermão do Monte: todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A pergunta que Deus faz para você nessa manhã é: onde você está construindo, edificando a sua fé? Você está sendo um prudente ou um insensato? Pense bem nisso, porque isso pode custar a sua salvação, a sua vida no céu com Cristo Jesus. Chegando aqui ao último ensinamento incrível e maravilhoso de Jesus Cristo nessa série do Sermão do Monte, eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo e vamos aprender sobre as últimas palavras de Jesus, os últimos ensinamentos nessa série incrível e maravilhosa do Sermão do Monte, que vai deixar saudade. Olá, querido e querida irmã! É um prazer e uma alegria estarmos aqui mais uma vez com a palavra de Deus em mãos, e eu já te cumprimento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, a palavra de Deus nos diz assim, acompanhe comigo na sua Bíblia: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Quais palavras? Todo o ensinamento que Jesus deu no Sermão do Monte. E se você não viu todos os ensinamentos, vai ficar aqui nessa série incrível, você pode acompanhar desde o primeiro. E Jesus diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e a pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E essa rocha, todos sabemos que é o próprio Jesus. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Querido e querida irmã, de maneira clara, as palavras de Jesus são simples, são claras, são retas e são objetivas, direto ao ponto. Jesus faz aí uma comparação de duas pessoas. E essas duas pessoas ouviram a palavra de Deus. A grande diferença dos dois é: um é o prudente e um é o insensato. Um ouviu a palavra de Deus, mas colocou em prática em sua vida. E o outro, que é o insensato, ouviu também a palavra de Deus, mas rejeitou, não colocou em prática em sua vida. Deixou para lá. Vemos aí então de maneira clara que a diferença está não no ouvir a palavra de Deus, mas sim naquele que pratica a palavra de Deus. Estamos aqui fazendo essa série completa do Sermão do Monte. Talvez você assistiu todas as aulas, todos os ensinamentos de Jesus, talvez não. Mas será que você está buscando colocar em prática em sua vida aquilo que você está aprendendo do próprio Jesus? Porque os ensinamentos dessa série de Jesus foram para os discípulos daquela época, mas também para os discípulos dos nossos dias hoje. O prudente não é aquela pessoa que conhece a Bíblia de capa a capa. Ai, William, eu conheço a Bíblia toda, já li toda a Bíblia. Esse não é o prudente. O prudente é, além daquele que conhece a Bíblia de capa a capa, ele busca praticar aquilo que conhece. Ele busca viver a luz que ele tem. Ele busca conhecer a Cristo, entender qual é a vontade dele para fazer aqui nessa terra. Ele está edificado sobre a rocha, que é o próprio Cristo. E eu digo aqui para você e não vou mentir: construir a casa sobre a rocha, sobre Cristo Jesus, não é fácil. Leva tempo, leva anos às vezes. Não é de um dia para o outro que você vai conhecer tudo a respeito de Cristo, que você vai ouvir e entender qual é a vontade dele para sua vida. Leva tempo, exige esforço, dedicação, entrega, empenho. Ainda que as coisas deem tudo errado, você persevera estudando a Bíblia, você persevera em oração, você não desanima, você não desiste. Em outras palavras, você persevera nessa caminhada. E assim, quando a tempestade vier, você vai estar firme como a rocha, porque Jesus vai estar habitando em você, Jesus vai estar morando em você, o Espírito Santo vai estar com você. Não é fácil.
É luta, é guerra, é batalha. É o grande conflito que estamos vivendo. É assim mesmo. Irmãos, a tempestade ela vem para todos. A fé que nós obtemos através da nossa caminhada, ela não isenta de passarmos por dificuldades. Até o próprio Jesus disse: nesse mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas a nossa fé, ela nos fortalece para passarmos pela tempestade, para vencermos as tribulações. Quando a tempestade vier, e ela vai vir sem avisar, você vai estar pronto, você vai estar agarrado, firmado na rocha que é Cristo. E você vai dizer: não, essa tempestade não vai me derrubar, porque eu estou com Cristo, eu estou firmado na rocha. Antes da tempestade vir, eu estava me preparando, eu estava aprendendo, mas além de estar só aprendendo, eu estava colocando em prática, eu estava exercitando a fé, eu estava conhecendo a Cristo. As pessoas vão dizer: esse cara aí é forte, ele não desiste, meio às tribulações e às lutas. Mas eles não viram o que você fez lá na sua casa, dentro do seu quarto, no campo, aonde você está. Eles não viram você de joelho no chão, buscando o Espírito Santo, acordando de madrugada cedo para orar, orando em todos os lugares. É isso que vai fazer você vencer essa tempestade e te manter em pé quando Cristo voltar. E eu quero agora fazer uma pergunta para você refletir. Como está a sua vida espiritual fora da igreja? Dentro da igreja eu sei que você ora, que você abre a Bíblia, que você canta, que você prega, que você ajuda. Mas fora da igreja, pense, como está a sua vida espiritual? Você está buscando praticar e firmar ela na rocha? Você está buscando viver aquilo que você está aprendendo na igreja? Aprendendo através da palavra de Cristo? Aprendendo na internet? Você está buscando viver aquilo que você está aprendendo? Ou você sai desses lugares da internet, da igreja, e sai do mesmo jeito? Só ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. Você precisa se perguntar isso, porque isso aqui é sério. Não é brincadeira. Cristo em breve vai voltar. Você não pode brincar de ser cristão. Você não pode se acomodar na fé. Você não pode ir na igreja a passeio. Você tem que ir para aprender, para colocar em prática em sua vida, para ouvir de Jesus. Você tem que buscar fazer isso dentro da sua casa, quando ninguém mais te vê, só o Pai te vê. E aí você talvez diga: ninguém vai me julgar, ninguém pode me julgar, e ninguém pode mesmo. Mas Cristo, quando vir, Ele vai te julgar. Você quer ser julgada por Ele? Ou você quer ir para o céu? Do que adianta você estar na igreja, estar vendo mensagens na internet, se você não busca praticar? E se você não tem poder, peça a Deus, Ele vai te dar poder. Senhor, eu não tenho poder para vencer o pecado, eu não gosto de estudar a Bíblia, eu não gosto de orar, me dê esse poder. Eu estou falando isso todos os dias aqui, Deus fala para você. Ele quer te ajudar, mas você precisa buscar Ele, você precisa dar o primeiro passo, você precisa se jogar nos pés dEle, você precisa querer essa mudança, você precisa buscar ser uma nova criatura. E eu sei que não é fácil, porque para mim não é, mas eu quero. Eu já falhei demais na minha vida: adultério, roubo, drogas, bebida. Estando com Cristo eu falhei demais, pequei demais. Por isso eu gosto muito da história de Davi, porque quando Davi se jogou nos pés de Deus, Deus o perdoou, Deus o transformou, Deus mudou seu coração, a sua mente. Mas você precisa querer. Agora, quando Jesus fala do insensato, aquele que age sem pensar, aquela pessoa sem juízo, que construiu a sua casa sobre areia. A areia representa a superficialidade. É aquele cristão que vive só de emoção. É aquele cristão de aparência. Por fora parece um cristão, um bom samaritano. Louva, exalta, prega, faz isso, faz aquilo. Mas por dentro não tem transformação. É como Jesus disse para os fariseus: sepulcros caiados. Por fora são bonitos, mas por dentro são podres. Esse é um insensato que constrói a sua casa sobre areia. E isso é o que mais tem nos dias de hoje. Muitos vivem de sensações, de emoções. O Espírito Santo.
Eu estou sentindo a presença de Deus. Mas no fim não obedecem à palavra de Deus. Do que adianta sentir a presença do Espírito Santo se de fato sentem, mas não obedecer aquilo que Deus pede na palavra? Não adianta de nada. Não adianta ouvirmos, não adianta sentirmos. Nada disso vai nos salvar. Precisamos obedecer. A palavra de Deus diz: mais vale obedecer do que sacrificar. Deus, ele quer obediência. Deus ama aqueles que obedecem. Preste bem atenção nisso, querido e querida irmã. O insensato parece ser um homem ou uma mulher espiritual até que venha a primeira tempestade. São pessoas que aplaudem, cantam, oram, louvam, exaltam. Você olha, pensa que esse cara está cheio do Espírito Santo. Mas essas mesmas pessoas vivem sempre caindo no pecado. Sempre caindo na tentação. E sabe por que vivem presas ao pecado? Porque não colocam em prática a palavra de Deus. Porque ouvem diversas vezes, ouvem, e aqui é para cristão, ouve a palavra de Deus na igreja, em tudo que é lugar, mas não colocam em prática. E essas pessoas são derrubadas pela primeira tempestade. Se afastam, abandonam. E eu sei disso porque eu já fiz isso. Tudo que eu prego aqui é o que eu já vivi. Eu estava na igreja, cantava, pregava, adorava, mas não tinha rocha, não era firmado sobre a rocha, não tinha Cristo na minha vida. Fora da igreja eu estava caindo em pecado. Fora da igreja eu estava no adultério. Fora da igreja eu estava na cobiça. Fora da igreja eu estava na maldade, pensamentos impuros. Sabe por quê? Porque eu não tinha uma comunhão profunda com Deus. Porque eu não queria de verdade me entregar a Deus. Eu não queria orar. Eu preferia ficar no celular do que estar de joelho orando. Ao invés de estar me dedicando, me esforçando, me entregando, eu estava buscando as coisas desse mundo, era um idólatra. E por isso eu caí várias vezes. Graças a Deus, Deus com a sua misericórdia e bondade me levantou. Hoje eu enxergo as coisas de um outro jeito. Hoje eu sei que se eu não orar, se eu não vigiar, se eu não estar todo o tempo me sujeitando a Deus, eu caio e me afasto de Deus. Talvez você diga: eu não caio. Cai. E vai lá no fundo do poço e se torna pior que os de fora. Vivemos numa guerra, vivemos num grande conflito. Deus me despertou porque estamos no fim do mundo. Não podemos mais retroceder. Precisamos vencer a idolatria, a imoralidade, o amor que temos por esse mundo. Precisamos nos firmar na rocha, não sermos insensatos, edificando a nossa casa na areia. Porque senão, nós cairemos, nós nos afastaremos. E daqui a pouco mais vai sair um decreto dominical de morte para aqueles que não aceitarem e não adorarem a marca da besta. O insensato que está hoje construindo a sua casa sobre areia, quando acontecer isso, ele vai pular da barca. Porque as pessoas não vão poder comprar e nem vender. Imagina isso, sua família, seus filhos, você não podendo comprar e nem vender. E se você não estiver firmado na rocha, você vai ter que passar por essa tribulação. E se você não está firmado, você pula, você abandona. O meu filho vai passar fome, você vai querer dar comida para o seu filho. Por quê? Porque você não vai crer que Deus vai te sustentar, como sustentou Elias. Você não vai fazer a sua parte no que tem que fazer, buscando plantar o seu alimento. Você não vai fazer, porque a sua fé vai estar lá embaixo. E a primeira coisa que você vai fazer, de repente, se eu aceitar essa marca da besta aí, Deus vai me perdoar porque Ele entende que nós precisamos comer. Estamos aqui avisando a verdade. Em breve vai sair. E como foi com os amigos de Daniel, que não aceitaram se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor, eles foram jogados na fornalha. Sairá um decreto de morte para os cristãos também. Apocalipse capítulo 13. E não falta muito para isso acontecer. E o insensato vai ser o primeiro a pular. Vai ser o primeiro a aceitar a marca, porque não foi firmado na rocha. O que você está fazendo hoje? Onde você está edificando a sua casa? Em Cristo? Ou na areia, no diabo, no mundo? Você está ouvindo a palavra de Deus? Está entrando por um ouvido e saindo por outro? Ou está buscando praticar a palavra? Acorde. Querido e querida irmã, já não é mais tempo só de ouvir a palavra de Deus. Na verdade, nunca foi.
É tempo de obedecer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. No livro de Salmos, capítulo 119, versículo 11, diz assim: guardo no coração as tuas palavras. Qual a palavra? A Bíblia. Para não pecar contra ti. O único jeito de você e eu não pecarmos contra Deus, edificando a nossa casa na rocha, é guardando as palavras dele no nosso coração. É não deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro. É guardar no coração. Jesus, ele não quer ser ouvido. Jesus, ele quer ser seguido, ser idolatrado. Do mesmo jeito que você segue as coisas nesse mundo, abandone e siga a Jesus. Idolatre a Jesus, exalte a Jesus, porque ele é o Deus Todo-Poderoso que deu a vida dele por mim e por você. Se o seu desejo é esse, eu convido agora você a orar comigo. Vamos orar? Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a ti toda a honra e toda a glória por tua bondade, misericórdia, fidelidade, poder e amor. Obrigado por essa mensagem incrível da tua parte. O último ensinamento teu do Sermão do Monte. Não basta ouvirmos, temos que praticarmos. Se aqui ouvimos toda essa série do Sermão do Monte incrível que o Senhor nos proporcionou, que aprendêssemos, que não venhamos somente a ouvir, que venhamos a praticar isso, Pai. Colocar em prática antes que o Senhor volte, para que quando venham as tempestades, as dificuldades, as lutas, tribulações, estejamos preparados, estejamos prontos para que essa tempestade não nos derrube e não nos afaste de Ti, Pai. Eu imploro por mim e pelos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas irmãs, se você gostou dessa série, se o Espírito Santo falou ao seu coração, se você não assistiu todos os ensinamentos de Jesus, assista, vai estar aí nessa playlist incrível do Sermão do Monte para você aprender. E se você gostou, se o Espírito Santo falou com você, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente e compartilhe, porque isso é muito importante. Semana que vem vamos iniciar uma nova série. Irmãos, o meu pensamento era de fazer uma série sobre os 10 mandamentos. Mas Deus falou comigo, acredite você ou não, num sonho. E me mostrou para fazer uma série sobre as igrejas. Para as igrejas acordar, para as igrejas despertar. E eu não posso ir contra o que Deus me fala. Eu não posso ir contra o que Deus me manda fazer. E semana que vem, quarta-feira que vem, iniciaremos essa série incrível também. Espero e conto com você se for da vontade de Deus. Então vou deixar um vídeo aqui na tela para você olhar o da semana passada e continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite para você, uma boa manhã ou uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus!